Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um novo vídeo do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em Petrobras, em Vale, JBS, BR Foods, Marfrig e Ambev no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e coisas positivas para que nós possamos evoluir cada vez mais, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises, tratam-se apenas das minhas visões pessoais particulares que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita para que nós possamos evoluir em conjunto. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço. A gente trabalha com o triple screen, onde o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do Setup é esse, meus amigos: grandes ganhos, pequenas perdas, tá? Essa é a tela da composição do relógio suíço, Eu chamo relógio suíço por conta de que, para quem não sabe, um relógio suíço de verdade, de alta qualidade, automático, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano, ou seja, ele dá a hora certa mesmo, ele dá o timing. E esse é o objetivo do Setup JJ, tá bom, pessoal? Por isso a gente trabalha com essas engrenagens que eu considero, até onde eu conheço, até onde o meu conhecimento e preparo, vai, as melhores engrenagens que eu consegui montar até hoje, ou seja, os melhores indicadores para trabalharem tanto individualmente quanto em conjunto, tá? Aqui nós já temos mais de 80 vídeos explicando cada indicador desses, a origem de cada indicador, de como é que foi desenvolvido cada um, do porquê das calibragens, tá? Em especial o JJ Index que nós que desenvolvemos, inclusive o conceito dele, o contexto de análise dele, que é uma mistura do PVT, Price Volume Trend, com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões. Esse é a calibragem que eu uso do JJ Index, porém ele é aberto, cada um coloca a calibragem que lhe convier, Para mim o melhor é dessa forma, tá? Então nós temos explicação do Fibonacci, do chefe do Marco Aurélio Rossi, Triple Screen, do Alexander Elder, figuras gráficas e padrões gráficos que a gente lembra sempre, de Thomas Bukowski, tá? Análise de Candlestick, Steve Nielsen e outros autores importantes, tá? Movimentos de preços e análise técnica, que vem desde Charles Dow, Price Action, principalmente com Al Brooks, que ele fala que 80% das tentativas de reversão falham, a gente não pode se esquecer, tá? E a gente também trata muito aqui sobre disciplina emocional, que é a principal peça de qualquer setup, tá bom, pessoal? Nós somos a principal peça, nós somos o principal indicador, nós somos o principal item de qualquer setup, tá? Tanto do Setup JJ como de qualquer outro que cada um de nós usarmos, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá. Estudos de Petrobras, Vale, JBS, Brasil Foods, Marfrig e Ambev no Setup JJ. Vamos começar hoje com PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Pessoal, toda semana eu tenho deixado essa tela aqui. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci, tá? São os prováveis caminhos, que o preço, através dos nossos níveis de Fibonacci, provavelmente irão cumprir, tá? A partir da dinâmica, tá bom? Então, eu tenho deixado essa tela aqui para que cada um de vocês se interessarem, tirem um print, imprimam, coloquem na mesa, coloquem ali na sua área de trabalho, que vale a pena, tá? Para lembrar, para não se esquecer. Vamos lá. Começar com Petrobras, Esse gráfico aqui é o gráfico mensal de Petrobras. Toda semana a gente tem lembrado, da questão, e cada vez agora chegando no final de ano, troca de governo, a gente tem lembrado como cada ativo, a partir desse gráfico mensal, foi reagindo no passado, que pode ser um bom sinal para o presente e futuro nosso, Aqui foi
crise do subprime, tá, pessoal? E aqui a recuperação, ó, aqui foi quando o governo do PT assumiu, né? Então, a gente vê, ó, que o início do governo foi bom, né? O governo trabalhou na época passada lá de uma forma razoável, né? Porém, ele gastou muito, né, pessoal? E todo governo que gasta muito, a gente sabe que depois vem o quê? Inflação, crise e uma série de coisas, né? Até aqui que foi a saída da Dilma, né? Depois, com o Temer assumindo, tivemos aqui o Joesley Day, né? Que hoje, inclusive, vamos analisar a JBS, tá? Tivemos a crise da pandemia. A empresa recuperou muito com a competência que ela foi administrada, né? E agora, a partir do final de outubro e novembro em diante, a empresa tem caído muito, tá? Já rompeu a média de 9, que já virou para baixo aqui, tá vendo? O próprio, falando aqui de gráfico mensal, tá? O próprio MACD 18 aqui, tá vendo? Começou a cair, ó. A média de 27 ainda está apontada para cima, mas já começou a virar. A duzentona está apontada aqui para cima ainda, né? As bandas de Bollinger já começaram a fechar, tá vendo? Ou seja, o movimento de alta perdeu a força, né? Deixou de ser uma regressão à média, rompeu o 111, rompeu o 76 do Fibo Azul também, abaixo. Estamos com um alvo aqui, ó, nesse 76, tá bom, pessoal? E a coisa não tá bonita, ó, volume caindo, JJ Index ainda tá comprado, mas olha, o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger que tá virado para baixo, tá vendo? C650 já deu a regressão à média, ó. E se continuar esse movimento, essa semana ele deve dar venda, ó. Tá vendo? Ele tá para romper a 100 aqui, a linha de 100 para baixo, ó. Olhando o gráfico semanal, tá, pessoal? Eu preciso lembrar que essas análises que eu tenho feito aqui, pessoal, elas vão servir para qualquer ativo, tá? Isso aqui é movimento de mercado. A gente está tratando aqui do movimento do mercado da Petrobras, mas qualquer outro ativo, a análise vai ter esse padrão a partir do setup JJ, ou seja, o preço rompeu a média de 9, dá o 9.1, que a gente já explicou aí nos outros vídeos, eu aconselho a assistirem, tá? O vídeo sobre médias móveis, que eu falo sobre isso. Falo sobre a questão do MACD 18, falo sobre a questão do próprio JJ Index, falo sobre o C650, tá bom? Falo sobre o movimento das bandas de Bollinger, da questão de padrões gráficos, a gente tem falado muita coisa aqui, tá? Aqui, olhando o gráfico semanal, então, de Petrobras, né? A gente vê que essa linha de tendência de alta ainda está aqui intacta, e essa outra linha de tendência que a gente tinha traçado aqui mais forte, ó. Me perdoem, eu tracei errado, deixa eu colocar aqui direito aqui, ó. Ela foi traçada a partir daqui, ó. Essa linha mais forte aqui que a gente tinha traçado, ela já foi rompida para baixo, né, pessoal? Ó, o preço foi, voltou, deixou esse pavio aqui nessa semana, tá? Cada candle desse aqui a gente precisa lembrar que é uma semana, né? A gente vê que as bandas de Bollinger já estão fechando, né? O preço já rompeu a de 9,27, o C6, o MACD tá para virar aqui, abrir a venda, né? Volume vendedor, JJ Index ó, tá virando para venda também. Olha o PVT aqui rompendo a média de 50 para baixo. E C650 já deu a venda aqui desde aqui, ó, tá? Onde aqui, ó, o JJ Index também deu a regressão à média, tá? PVT virado para baixo, né? Vamos lá olhar o gráfico de Petrobras então, o diário. No gráfico diário, pessoal, a gente vê mais de perto ainda aquele movimento. Observa o gap aqui onde ele rompeu, ó, a linha de tendência de alta, aquela linha mais forte, né? A outra linha de tendência de alta ainda continua aqui abaixo, ó, justamente aqui nesse ponto de Fibonacci, ó, no 76, né? O preço fez o gap, um gap aqui, as médias de 9,27 apontadas para baixo, a de 200 também virando para baixo, tá vendo? MACD ó, já vendido, né, e crescente, bandas de Bollinger também abertas, dando volatilidade para esse movimento da queda. Olha o volume vendedor como cresceu, né? JJ Index já está vendido aqui, ó, desde aqui, tá bom? E saiu da sobrecompra aqui, ó, na regressão à média, tá vendo? Junto basicamente com o C650, tá vendo? Que deu venda aqui um pouquinho antes, ó.
né? E aqui deu a regressão à média também, tá vendo? Então JJ Index vendido, tá vendo? Com PVT virado para baixo. CCI 50, ó, tá aqui na menos 100, né? Tem essa regressãozinha média aqui que foi feito justamente aqui no nível do 23, ó, onde fez esse filé mignon, né, pessoal, ó. Aqui nós temos um filé mignon, ó. Tá vendo? E o preço fez esse filé mignon, né? O preço fez esse filé mignon, tá segurando aqui no 23, né? Sendo que aqui, ó, é importante lembrar, linha de tendência de queda, ó. Topos e fundos descendentes, tá vendo? Linha de tendência de queda, tá? Olhando o gráfico de Petrobras, tá, pessoal, dos 60 minutos, ó. A gente vê também que o preço bateu aqui no 111, tá vendo? E ladeira abaixo, né? Olha a média de 200 para baixo. A média de 9, ela deu uma segurada aqui, tá meio para cima, tá vendo? A de 27 tá para baixo, então MACD, ó, tá vendedor mais minguante. Essa venda aqui nos 60 minutos perdeu força. Olha a banda de Bollinger aqui fechando, né? O preço aqui, ó, fez a regressão à média, olha. Deixa eu voltar aqui. O preço aqui fez a regressão à média, ó, tá vendo? JJ Index deu o sinal aqui da regressão à média, chegou na 9, segurou, ó, e tá aqui, né? O CCI 50 deu compra aqui também, tá vendo? Olha. E JJ Index vendido, né? Com o PVT flat. Aqui o CCI 50 tá comprado, né? Tá comprado, tá, pessoal? CCI 50. Só que a gente observa que o volume tá caindo, ele caiu, né? E tá comprador, ó, abaixo da média de 20, né, o volume. Nós temos vídeo aqui também explicando sobre volume, tá bom, pessoal? Quem quiser conhecer mais, vale a pena assistir. Então, olhando o contexto do ativo, tá? É triste ver um ativo que a gente torce muito, tá? Para que Petrobras prospere e tudo. Mas além da torcida, a gente precisa operar a realidade, né, pessoal? A gente vê que aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, ela deu uma recuperadazinha sim, mas a linha de tendência ainda é de queda, tá, pessoal? A gente tem gap aqui, né, que foi deixado, tá vendo? Tem mais gap aqui, né? E o preço ainda continua na linha de tendência de queda, né, ó. Topo, fundo, tá vendo, ó? Impulsão, correção, tá vendo? A linha de tendência ainda é de queda, né? Mesmo nos 60 minutos com essa recuperaçãozinha aqui, tá? Vamos para a análise então de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Vale, tá bom, meus amigos? Onde a gente vê aqui toda a questão também do ativo durante o tempo, né? Na linha do tempo. Crise do subprime, crise do PT, Joesley Day, pandemia. A gente sempre lembra desse topo duplo aqui que tá para vir aqui, ó. Essa semana o ativo já não fechou tão legal assim quanto vinha, né? Essa semana ela fechou negativa, tá vendo, ó? Esse mês, né? Esse mês não é fechamento de semana, desculpem. É fechamento o mês de dezembro, Vale tá negativa, tá vendo o candle aqui do mês, ó? Mas ainda está na linha de tendência de alta, tá vendo? Ela saiu dessa consolidação onde segurou um bom tempo, tá? A gente vai ver volume crescente, JJ ainda comprado, CCI ainda comprado, virado para cima, né? Apesar do sofrimento do mês aí, ó, tá vendo? Ela deu uma caidinha, né? Olhando o gráfico semanal de Vale, né? A gente vê o topo duplo, né? A gente vê a recuperação do ativo, ó, tá vendo? A gente vê as linhas de tendência de alta aqui, né? A gente vê também as médias, ó, tanto de 9 quanto de 27 quanto de 200 apontadas para cima. MACD comprador e crescente. Tá aqui, ó, no 76 desse Fibonacci, onde ele rompeu essa convergência de fibos aqui de 76, tá vendo? Tá ameaçando uma regressão à média, né, pessoal? A gente vê que o volume caiu. A gente já vê o JJ Index aqui com PVT voltando para dentro da banda, tá vendo? De Bollinger. E a gente vê o CCI segurando aqui na linha do 100, tá vendo?
Pode ser um respiro do ativo, né? A gente tem observado que o minério de ferro ainda continua subindo e a Vale é um ativo bem sensível, né, a essa variação de minério de ferro, né? Então vamos ver aí para a semana, olhando o gráfico aqui, ó, diário de Vale, tá vendo, pessoal? A gente vê que tinha uma linha de tendência de queda, mas ela rompeu, né, e se formou essa de alta, né, pessoal? A gente tem linha de tendência de alta no ativo, ó. O preço deu uma segurada aqui, repetindo de novo, ó, tá vendo aqui no gráfico diário, né? Segurou no 76 desse Fibonacci, né? Onde tá aqui, ó, o filé mignon, tá vendo? Que ela cumpriu, ó, né? A média de 9 tá meio flat aqui, de 27 para cima. O MACD 18 tá comprador, mas deu uma segurada. Olha a banda de Bollinger como fechou, ó, né? O movimento aqui perdeu a volatilidade dele, tá, pessoal? Volume também, ó, caiu bem, né? Nós temos aqui, ó, divergência, tá, de preço, volume, JJ Index e CCI, tá vendo, ó? Deu uma segurada boa aí, tá bom, pessoal? Vamos ver o que vem, né? O preço chegou a romper a média de 9 aqui para baixo, deixou um pavio, tá vendo? No candle, ó, né? Essa semana é para a gente ter uma atenção da perenidade dessa alta aqui. A gente tem gaps abertos, né? A gente sempre lembra que Vale virou o ativo do gap, né? É gap para tudo que é lado aí, tá bom, meus amigos? Alguns fecharam, outros não, né? Tem muito gap aí, tá? Olhando o gráfico de 60 minutos, né, de Vale, a gente vê aqui uma consolidação, ó, né? O preço tá segurando aqui nessa faixa aqui, ó, pessoal, né? Então o preço tá consolidado, tá? No nível aqui do 76 desse Fibonacci. Lembrando que ele rompeu, ó, o 76 desses dois fibos. A linha de tendência de alta ainda tá aqui, tá? Ela passa aqui, ó, aquela linha de tendência, né? A gente vê que o volume sofreu uma queda, sim. JJ Index está vendido, tá bom, pessoal? O CCI também, 50 tá vendido, tá comprado, né? Ele virou para compra aqui, ó. CCI 50, né? O volume virou comprador, né? Vamos ver aí. Justamente temos aqui esse nível do 23, do Fibonacci aqui abaixo. Então, olhando o contexto do ativo, para mim a tendência ainda de alta do ativo, apesar que inspira cuidado, né? Esse respiro aqui pode ser um respiro só, né? Essa consolidação aqui nos 60 minutos e o preço retomar sua alta, né? A gente vê as médias flats aqui de 9 e 27. A de 200 ainda está apontada para baixo, mas perdendo força também. A gente vê que o movimento está perdendo a força dele. Vamos ver aí. Mas a linha de tendência de Vale ainda para mim é alta, tá? Vamos fazer então estudos de JBS-S3, ações ordinárias nominativas de JBS-SA no setup JJ. Olhando o gráfico mensal, né, de JBS, meus amigos, ó, a gente vê, né, que o ativo abriu capital justamente na fase, né, da questão da crise do subprime, né? Na questão do PT ele não sofreu tanto, tá vendo? Né? E deu um ganho grande aqui nessa onda aqui, porque ele recebeu recursos do BNDES no governo, né? Do governo na época da era do PT, né? Ele foi cair na queda da Dilma, né? Teve a questão do Joesley Day, né? Que é justamente dos sócios, né? Controladores dessa empresa, tá, pessoal? Depois ele recuperou muito, né, com esse governo Bolsonaro que está saindo agora, a compra aqui que deu uma compra linda, tá vendo? A pandemia ele sofreu bem, né? A crise da pandemia deu uma boa recuperada e agora, meus amigos, olha, tá caindo muito forte, né? Deixa eu tirar isso aqui porque a gente precisa enxergar aqui, ó, que a média de 9,27 já se romperam, uma outra, o preço também já foi embora. O MACD vendedor e crescente, né? JJ Index ainda está comprador, mas com PVT para baixo ao encontro da média de 50 para virar venda. C6 50 já virou venda desde aqui, né? Olhando o gráfico
semanal, tá? De JBS, meus amigos. Aí a gente vê aqui, ó, o topo e o fundo da crise da pandemia, né? A recuperação do ativo, tá? Essa consolidação aqui que ele passou, ó, né? Ele deu uma segurada aqui. E a queda, né? E a queda. A gente vê, né, que ele chegou a bater aqui no 141 do FIBO da pandemia, rompeu o 111, ó, rompeu esse 76, já rompeu esse 111, já rompeu o 76 do FIBO da pandemia, tá aqui já rompido o FIBO, o 76 desse FIBO verde aqui, que é do diário, tá? A gente vê as médias de 9,27 apontada para baixo, MACD vendedor, tá vendo? A própria média, a duzentona também já está apontada para baixo. Volume vendedor, JJ Index vendedor, quase sobrevendido aqui. CCI 50 também vendedor aqui no gráfico semanal, né? É um gráfico com linha de tendência de queda, né, meus amigos? Olhando o JBS aqui no gráfico diário dela, ó, a gente vê aquela questão da consolidação que ela passou, né? No FIBO aqui, né? Mais ou menos na região do 141, do FIBO da pandemia. E a queda, né? Vemos médias de 9,27 apontadas para baixo, a duzentona também para baixo, ó. Nível de Fibonacci aqui, ó, 111 já rompido, já indo ao encontro do 127, né, do Fibonacci. Ó o volume vendedor e crescente, MACD também vendedor e crescente, bandas de Bollinger abertas para baixo, dando a volatilidade da queda. JJ Index vendido também com o PVT já colado aqui, ó, na média de 50. O CCI que tem aqui, ó, pessoal, uma divergência, tá vendo, ó? Nós temos uma divergência aqui do CCI com o preço, tá? Pode ser um sinal de reversão aí, vamos ver, né? Mas a linha de tendência é de queda, tá, meus amigos? Olhando o gráfico de 60 minutos de JBS, ó, a gente vê também uma clara linha de tendência de queda, tá bom? Olha as médias de 200, de 9,27 apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente também, banda de Bollinger fechando, ó, queda de volatilidade desse movimento, volume caiu, ó, C650 está embolado aqui na linha da média móvel aritmética de 50 períodos, né? Ou seja, o indicador está indefinido aqui nesse caso, né, pessoal? Ele não está dando compra nem venda, né? É segurar. JJ Index, né, segurou aqui na menos 100 também, tem uma certa indefinição nesse ponto aqui, né, se ele vai reverter para alguma compra ou se o preço está respirando para continuar essa queda, né, que é linha de tendência de queda, né. Olhando o contexto de JBS, a gente vê que é queda, né, pessoal. A linha de tendência, não estou falando que para vender nem nada, esse aqui não é call, né. A linha de tendência de queda, né? Já rompeu a duzentona aqui para baixo. Ó, tudo apontado para baixo, tá? Vamos ver aí como é que vem a semana, né? Ele tá num ponto aqui de respiro, né? Vamos ver se a queda continua com força, tá? Vamos analisar então agora BRFS3, ações ordinárias nominativas de Brasil Foods no setup JJ. Olhando o gráfico aqui mensal, né, de BR Foods, a gente vê também, ó, crise do subprime, era PT, né, foi um ativo também que recebeu muito recurso público de BNDES e tudo, tá, pessoal? Até na queda da Dilma ele continuou subindo, ó. Ele deu essa sofrida aqui, né, mas ele continuou subindo. E a partir daqui, né, pessoal, ó, de 2016, quando ela caiu, BR Foods caiu junto, né? Curioso isso, tá? Curioso. Joesley Day tá aqui, crise da pandemia, ó, ele estava até dando uma recuperada aqui no começo do governo Bolsonaro, ó, e a crise da pandemia levou ele de novo, ó, tá aqui o topo da pandemia e o fundo da pandemia, tá vendo? Por isso o FIBO roxo, que é o FIBO da pandemia, tá vendo, meus amigos, ó? Ele está justamente aqui no 111, ó, do FIBO da pandemia, tá vendo? Bandas de Bollinger de 9,27 apontadas para baixo, de 200 também. Olha o JJ Index como é que está sobrevendido, né?
volume vendedor, tá vendo? C650 também vem sobrevendido, né? Já abaixo da linha da menos 200, tá vendo? Tá bem esticado esse preço aqui para baixo, porém a tendência ainda é de queda, né? Linha de tendência de queda, vamos lembrar sempre, tá? Topos e fundos descendentes, tá bom, meus amigos, ó? Linha de tendência de queda. Topos e fundos descendentes, ó. Tá vendo, ó? Topos e fundos descendentes. Aqui ele quase ameaçou retomar, né? Veio a pandemia, ó. Linha de tendência de queda, tá vendo? Topos e fundos descendentes. Cada topo que chega, ó, depois é mais abaixo do que o anterior. O fundo também, tá vendo? Isso é uma linha de tendência de queda. Nunca vamos esquecer disso, tá, pessoal? É questão primária de análise técnica que eu vejo muita gente esquecendo, tá? Olhando o gráfico semanal de BR Foods, ó, a gente vê também a queda, né, a linha de tendência de queda, banda de Bollinger de 200 apontada para baixo, de 9,27 também, MACD, ó, vendedor e crescente, banda de Bollinger aberta para baixo, olha o preço, ó, no 111 do Fibonacci da pandemia, lembrando de novo, ó, fundo da pandemia, topo da pandemia. Eu quero lembrar de novo uma coisa aqui que eu tenho comentado, pessoal, sobre as linhas duplas do Fibonacci. Por que que nós usamos linha dupla no 76 e no 111? Porque a interseção aqui, ó, entre o 76 e o 100, ó, é o mesmo espaço entre a 0 e a 23, tá vendo? Por isso que a gente não usa linha dupla no 23, a gente só usa no 76 para saber que aqui é o 76 e aqui é o 111. Ou seja, eu não preciso olhar aqui para o nível do Fibonacci. Nós mais antigos, né, fellows mais antigos do Fibonacci, a gente não... Tanto que aqui eu tenho o Fibo, ó, sem os níveis, né, tá vendo? Eu sei que aqui é o 76 e aqui é o 111, né, porque a dupla está aqui e a outra dupla do 111, tá vendo? Essa interseção aqui é o mesmo espaço de interseção desse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa interseção aqui, ó, esse espaço aqui é o mesmo espaço, né, entre o 76, o espaço entre o 0 e o 23 é o mesmo espaço entre o 76 e o 100, tá bom? Então, voltando aqui à análise, a gente vê também, ó, JJ Index sobrevendido, CCI também sobrevendido, tá vendo? Linha de tendência de queda, né, meus amigos, aqui no semanal, tá? Indo para o gráfico diário, tá, de BR Foods, né? A gente vê também a linha de tendência de queda, tá vendo? Média móvel de 200 apontada para baixo, de 9,27 também para baixo. Ó, o MACD 18 também vendedor e crescente, banda de Bollinger também, ó, né? Abertas para baixo, dando volatilidade para queda, volume caiu, né? Volume está vendedor, mas caiu. JJ Index, ó, deu sinal de regressão à média aqui, tá vendo? Mas está vendido, ó, o PVT abaixo da média de 50. C650 também, ó, chegou a dar regressão à média, né? Mas está vendido também, tá, pessoal? C650 também vendido, né? Olha os níveis de Fibonacci, né? Segurando aqui no 111 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Olhando o gráfico de 60 minutos, né? A gente também vê a linha de tendência de queda, a gente também vê a média móvel de 200 para baixo, de 9,27 também, né? MACD vendedor, crescente, né? Meio tímido, mas vendedor, ó. Topos e fundos descendentes, tá vendo? Preço abaixo da média de 9, ó, tá vendo? JJ Index vendido, ó. CCI colado aqui na menos 100, tá? Volume caiu um pouco, ó. Virou comprador, mas caiu um pouco. Ele voltou para a média aqui, né? Ele fez uma regressãozinha aqui, né? Então, vendo o contexto desse ativo de BR Foods, a gente também vê linha de tendência de queda, tá? Tanto em tempo gráfico mais longo, como o semanal, como um pouco médio, né? Que é o diário, e os 60 minutos, ó. A linha de tendência ainda continua de queda, tá bom, pessoal? Nesse ativo, tá? Então, vamos agora fazer os estudos de MRFG3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Marfrig SA no setup JJ. Olhando o gráfico mensal, né, de Marfrig, pessoal, né, a gente vê que o ativo abriu também em 2008, né, a gente vê que veio a crise do subprime, ele deu a recuperação
Veio a crise do PT, ó, tá vendo? Joesley Day, tá vendo? Crise da pandemia. É um ativo que deu uma recuperada boa e agora uma queda muito grande, tá, pessoal? Ó, né? Muito grande mesmo, né? A gente vê que tem rompido os níveis de Fibonacci em quase que sem tomar conhecimento, né? O 76, o 111, ó, já está aqui no 76 do Fibonacci mais longo, né? Que é o Fibo que eu traço aqui, ó, a partir do gráfico mensal, ó. Fundo, topo, tá vendo? É o gráfico mais longo dos meus, é o Fibonacci mais longo dos meus gráficos, tá? A gente vê as linhas das médias móveis de 9, 27 apontadas para baixo. MACD, ó, vendedor e crescente, bandas de Bollinger, tá vendo? Abertas para baixo também, né? Viradas para baixo e abertas. A gente tem que lembrar aqui que a duzentona não está aqui, pessoal, porque o ativo abriu capital há pouco tempo, então não tem 200 meses ainda de atividade, né? De capital aberto na bolsa, tá? A gente vê, ó, que mesmo aqui no mensal o JJ Index já está virando para venda, ó, o PVT para cruzar a média de 50, tá vendo? CCI 50 já está vendido desde aqui, né? Porém, ó, a gente tem que lembrar uma coisa, tá, pessoal? Uma coisa é JJ Index, que é o sinal da venda, outra coisa é o PVT, né? A gente vê aqui, ó, que o JJ Index já deu a venda de regressão à média aqui, tá vendo? E o PVT está virado para baixo. Aqui, quando ele cruza a média de 50, é a segurança da perenidade dessa queda, tá? Sendo que o ativo já está caindo, né? Olhando o gráfico semanal, tá bom, meus amigos? A gente vê aqui, né, que a crise da pandemia não foi uma crise tão pesada para esse ativo e ele deu uma subida grande, né? E agora, há algum tempo, uma queda também grande, né? Já rompeu a média de 200 para baixo, tá vendo que está virada para baixo também a média de 200, a de 27 e de 9, né? A gente vê aqui o MACD 18 também vendedor e crescente. A gente vê o preço aqui, ó, no 127 desse Fibonacci, né, do verde, né? A gente vê o JJ Index sobrevendido, a gente vê o CCI vendido também aqui abaixo da menos 100, tá vendo? O preço deu uma subida aqui, né, no finalzinho aqui, né? Vamos ver aí como é que fica. A linha de tendência é de queda, tá bom, meus amigos, desse ativo também, né? Os ativos ligados à proteína, né? Tanto o JBS, quanto o BR Foods, quanto Marfrig são empresas do setor de proteína animal, né? Principalmente. No gráfico diário, né, de Marfrig, pessoal, a gente vê também a linha de tendência de queda. Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, de 27 e de 9 ainda também apontadas para baixo. MACD, ó, apesar de estar dando perder um pouquinho a queda aqui, a média móvel, né, mas ainda o MACD 18 está vendedor e crescente. A banda de Bollinger também está ameaçando dar uma fechada, aqui parece que tem algum respiro do ativo, tá bom? O próprio JJ Index deu a regressão à média, ó, CCI 50 também, ó, e tá virando aqui, pode virar para alguma compra aqui, olhando pelo gráfico diário, tá bom? É um respiro, né? Lembrando que ainda a tendência é de queda, ó, topos e fundos descendentes, tá bom? Ó, observe isso, por favor, ó, topos e fundos descendentes. Recuperou? Recuperou, mas topos e fundos descendentes, linha de tendência de queda ainda, tá bom, meus amigos? E os gráficos de tempo time frame mais longos também dão queda, né? Olhando gráfico de 60 minutos, a gente também vê o ativo caindo. Olha o gap, ó. O gap aqui parece que tá para fechar, né? Média móvel exponencial de 200 períodos apontadas para baixo. Média de 9,27 flat. Ó, o MACD tá comprador, mas flat também, né? Se deu uma segurada. Banda de Bollinger está aberta aqui, dando volatilidade para alta, tá, pessoal? Mas, ó, MACD, o JJ Index já ameaça aqui, o PVT está colado aqui na banda de Bollinger de 50, ó, que deu essa regressão à média, ó. O próprio CCI 50 também voltou da 200 para baixo, deu venda, ó, deu venda, só que agora segurou aqui, tá meio virado para cima, tá? Tem um respiro do ativo aqui nesse finalzinho aqui dessa semana, né? Tem um respiro, tá?
olhando esse gráfico de 60 minutos. Então, olhando o contexto do ativo, né, de Marfrig, a gente vê linhas de tendência de queda, tá bom, pessoal? Apesar dessa recuperaçãozinha aqui do final da semana, com gap e tudo que tá para fechar, né? Mas a linha de tendência ainda é de queda de Marfrig, tá? Vamos agora fazer estudos de ABEV, ABEV3, né? Ações ordinárias nominativas de Ambev, né? Ambev, para quem não sabe, acho que todos sabem, é a dona da Skol, Antártica, Brahma e tantas marcas, né? Tantas outras marcas. É a maior cervejaria do mundo, inclusive, né? Vamos analisar ela então no setup JJ. Olhando o gráfico mensal, tá bom, meus amigos, ó, de Ambev, a gente vê que é um ativo que a crise do subprime não foi tão grande para ela. A crise do PT também não, ou seja, as pessoas continuaram tomando cerveja, né? Joesley Day também, né? Ela passou, deu uma sofridinha. A pandemia já pesou um pouco, né? Aqui tá a pandemia, tá bom? Pesou um pouco para ela. E ela tá brigando aqui agora, né, pessoal? Ó, a gente tem um triângulo aqui formado nela, né? Ó. Temos um triângulo aqui formado, né, nela. E ela aqui está no 23 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Né? Vamos ver o que vem aí para frente, tá bom? Temos 111 aqui acima, né? Nessa convergência de Fibo, né? Menos 11 do Fibo da pandemia, né? O volume deu uma quedazinha, né? JJ Index está comprador, mas olha o PVT virado para baixo, ó. O próprio preço já rompeu, a gente está falando de gráfico mensal, tá bom? O preço rompeu a média de 9,27 aqui para baixo, tá bem? Isso é importante observar, tá? A média de 200 ainda está apontada para cima, dando tendência de alta, porém, ó, essa queda aqui do preço rompendo essas médias é de se ter atenção, tá? Para quem está para longo prazo, né? Longuíssimo. Olhando o gráfico semanal de Ambev, meus amigos, ó, a gente vê o preço aqui numa faixa, né? Ó, que tá bem comum, ó, né? Ele chegou a romper aqui para baixo, mas ele voltou aqui para dentro dessa faixa de negociação, ó. Tá vendo? A gente tem o triângulo, né, que nós falamos, ó. Foi rompido aqui nesse caso aqui para baixo. Olha a média de 9 apontada para baixo, a de 27 flat, ó. MACD comprador ainda mais minguante, né? Média de 9 flat também aqui. Banda de Bollinger fechou, né? Volume cresceu bem na venda aqui, tá vendo? E JJ Index virando para venda. Olha o PVT aqui para romper a média de 50. O CCI já deu venda, tá vendo? Falando de gráfico semanal, né? Olhando para o gráfico diário, tá? De Ambev, a gente vê que o preço tem brigado muito, rompeu, ó, a média de 200, a média de 200 já está virando para baixo, a de 9,27 também apontadas para baixo, MACD 18 também vendedor e crescente, bandas de Bollinger, olha pessoal, né, abertas, o preço segurando aqui nesse 111 desse Fibonacci em branco, ó, tá vendo? Sendo que ele já abriu esse filé mignon aqui, ó, do 23 por 76 aqui, ó, né? Volume vendedor, tá vendo? JJ Index vendido também, CCI 50 também vendido já aqui na menos 100, né? O preço deu uma segurada aqui nesse 111, tá bom? Olhando o gráfico de 60 minutos de Ambev, meus amigos, ó, a gente vê aqui mais claramente a linha de tendência de queda, né? Médias de 200 de 9,27 apontadas para baixo, olha a MACD vendedor e crescente, banda de Bollinger deu uma segurada, mas está abrindo de volta, ó, né, para dar volatilidade. Volume deu uma caída aqui, ó, mas ele tá para romper aqui a média de 20, né, a média aritmética de 20, tá? Média móvel aritmética de 20. JJ Index vendido com PVT ainda para baixo, ó. CCI segurando aqui na menos 100, ó. Tá vendo? Então, para o curtíssimo prazo, o ativo tem caído bem aqui dentro do mês de dezembro. O mês de novembro também deu uma queda e depois uma segurada, né? Olhando o contexto do ativo, a gente vê uma briga aqui, tá? No curtíssimo prazo ele já está vendido claramente aqui nos 60 minutos, né?
E aqui no diário a gente vê que ele já rompeu a média de 200, né? Segurando no 111 aqui do Fibonacci, ó, tá vendo, meus amigos, ó? Ele deu uma segurada aqui, o preço está dando uma respirada aqui, né? E o gráfico semanal a gente vê aquele triângulo, né, com o preço rompendo as médias aqui para baixo, né, de 9,27, né? Então é esse o contexto de Ambev, tá bom, meus amigos? Vamos então agora ver os gráficos comparativos, né, desses ativos que nós analisamos hoje, com mais alguns ativos que a gente acompanha semanalmente, tá bom? No gráfico de 15 minutos, meus amigos, comparativo, ó, a gente precisa lembrar que a gente, quando olha o gráfico de 15 minutos, a gente está olhando os últimos 7 dias, mais ou menos, tá? Os grandes perdedores aí da semana, ó, Petrobras, minha querida Petronilda, né? E BRF, né? BR Brasil Foods, né? BR Foods, tá? São os grandes perdedores da semana. Petrobras nos últimos 7 dias, meus amigos, para vocês saberem, caiu 14%, né? E Brasil Foods 15,8%, né? Em uma semana, né? Em 7 dias, tá? A gente vê que o petróleo subiu, ó, né? Nesses últimos 7 dias, 2,5%, 2% o WTI, né? O Brent. Vale também deu uma subidinha, pouca, mas subiu 0,04%. Minério de ferro, ó, que deu uma caída de 0,5% aqui nos últimos... Deu uma consolidada aqui, né? A gente vê que nos últimos 7 dias, ó, tanto o Vale quanto o minério de ferro deu uma consolidada, né? E aqui a gente vê as outras empresas todas caindo, né? Marfrig caindo, o próprio Ibov, o mini índice caindo, ó, né? A gente vê o dólar aqui subindo, né? Também, faltou eu falar, né? O dólar subiu 1,8% aqui nesses últimos 7 dias, tá bom? Vê o Ibov caindo, tá? JBS também caindo, ó, Ambev, né? É um período meio nebuloso agora, final de ano, que é um período que geralmente a gente via os ativos aumentando, né? Por causa do comércio e tudo. Esse ano realmente não tá desse jeito. É muita queda, né, pessoal? Olhando o gráfico de 60 minutos, tá bom? A gente analisa mais ou menos a variação dos ativos nos últimos 30 dias, tá bom? Então a gente vê aqui, ó, que minério de ferro nesses últimos 30 dias e Vale foram os ativos que mais subiram, né? Minério de ferro subiu 19% e Vale subiu 15,7%, né? O dólar ainda está negativo, né? Ele está meio consolidado aqui, com uma queda de 0,5% nos últimos 30 dias. Petrobras, ó, nos últimos 30 dias já caiu, meus amigos, 4%, tá? Ela chegou a dar uma recuperada, né? E voltou para a queda dela aí que nos últimos 30 dias, tá? Ou seja, mais ou menos do dia 13 de novembro para cá, tá? A gente vê mini índice e Bovespa também caindo, ó. Bovespa caiu 6%, tá? Ambev caiu 7,48%. O petróleo, né, também caiu bem, quase 14%. O JBS também caindo, quase 14%. E as grandes quedas dos últimos 30 dias foram Marfrig e BR Foods, tá? Marfrig com 30% de queda e BR Foods com 37% de queda, tá bom? Uma queda considerável as duas empresas. Olhando o gráfico diário, meus amigos, a gente vê mais ou menos a variação do último ano, né? A gente vê a variação mais ou menos do último ano, de janeiro para cá. A gente vê, eu vejo com tristeza, né? Um ativo que estava subindo tão bem, né? E que é um ativo do povo brasileiro e agora despencando, né? Sempre é bom lembrar, ó, topos e fundos descendentes, tá vendo? O ativo não vai cair em linha reta nunca, tá, meus amigos? Mas a tendência de Petrobras é queda também, infelizmente, né? Um ativo que chegou a subir nos últimos 12 meses quase 80%, agora essa alta está em 16,8%, tá bom? Vale tá aqui, né? Um ativo que tem recuperado, tá vendo? Junto com o minério de ferro, né? Então tá com uma alta aqui nos últimos 12 meses de 8,7%.
Ambev, uma alta nos últimos 12 meses de 1,8%, mini índice de 2%, né? O Ibov 2. Me desculpem, é queda, né? Tanto o Ambev está com queda, tá bom, meus amigos, quanto o Ibov e tudo. Ambev com queda de 1,8%, mini índice de 2,68%, Ibov queda de 3,57%, petróleo também já caiu 10% no último ano, tá vendo? O minério de ferro está com queda de 12%, mas ele está recuperando, tá bom? A queda dele já foi bem maior, já chegou a quase 50%, né? E as grandes perdas do último ano, dos últimos 12 meses, ó, é JBS, Marfrig e Brasil Foods, tá bom? É muito cuidado, pessoal, com coisa de apostar no cavalo perdedor, tá bom? Eu ouvi dizer gente comprando empresas assim e elas continuaram caindo, né? Ó, JBS caindo 40%, Marfrig caindo 62,97%, ou seja, 63%, e BR Foods caindo 70,54%, tá bom? Olhando o gráfico comparativo de semanal, né? A gente está aqui mais ou menos analisando os últimos 4 anos, tá bom? A variação dos últimos 4 anos desses ativos. A gente vê que uma grande alta foi JBS, tá vendo? É um ativo legal de operar, ó. Grandes altas e grandes quedas, tá vendo? Isso aqui pra gente é uma beleza, vender a descoberto, né? E Petrobras entrou nessa onda aqui também, ó. Tá vendo? Ela teve uma grande alta, chegou a ser a maior alta aqui das comparações, ó. E caiu do mesmo jeito, ó, a gente vê a Ambev, ó. Né? Como dizem, o Brasil não é para amadores, né? Nesse período todo, a gente vê ainda que a maior alta que está aqui é a JBS com 162%, mas perdendo muito, ó. É um ativo que teve mais de 350%, quase 370% de alta, ó. Petrobras também chegou perto dos 250% de alta e agora está com 131%, ou seja, se alguém estava comprado aqui, pessoal, já era para ter zerado Petrobras, né? Não se segura um ativo derretendo tanto, né? Por mais que está no position e tudo, cuidado, meus amigos. Quem tem recuperado aqui é a Vale, né? É a Vale que está recuperando bem aqui. A gente tem que saber a hora certa de entrar, não sei quem está em buy and hold, que é outra estratégia, tá? A partir daqui, ó, pessoal, a gente vê que Brasil Foods está numa queda grande. Ela já nos últimos 4 anos ela perdeu 70% do valor dela, ó. Ambev também está numa queda muito forte, ó. Já perdeu 14% do valor dela nos últimos 4 anos. O próprio petróleo também, ó. O petróleo aqui aí já está com alta, né? 8%, 7%, né? Marfrig está ainda com uma alta de 15% nos últimos 4 anos, tá? Ibov 26%, tá? E o dólar 42% de alta, né? Minério de ferro com 64% de alta nos últimos 4 anos, tá? Então, indo para olhar aqui agora o gráfico mensal, né? A gente está analisando os últimos 20 anos de variação dos ativos, tá? A gente vê 2 ativos aqui que se destacam, que chegam a ofuscar os outros ativos, né? Então, eu vou comentar sobre eles agora, primeiramente, ó. Um deles é Brasil Foods, né? É um ativo que chegou aqui, ó, perto de 3.600% de alta, ó, né? Então isso aqui são oportunidades que a gente tem que observar e saber o histórico do ativo, tá, pessoal? Eu sempre estou acompanhando isso porque eu sei que vai dar grande volatilidade, tenho ideia, né, sobre as possíveis grandes volatilidades tanto para alta quanto para baixa, tá? E a gente vê Vale também, que é uma grande alta e está recuperando aqui, né? Ela está indo ao encontro do topo histórico dela. Mesmo nessa crise toda que a gente vê Ibov derretendo e tudo, né? Eu vou tirar esses 2 ativos aqui do gráfico porque eles ofuscam as outras e a gente já comentou sobre eles. Vale, ó, nos últimos 20 anos está com uma alta de 2.688%, tá bom, pessoal? Né? Ela chegou a 4.000% de alta já, né, nesses 20 anos aí, tá? Então, tirando Vale e BR Foods, ó, a gente vê ainda aqui no gráfico mensal, né, que a gente está analisando essa variação dos últimos 20 anos, tá bom? A gente vê que uma outra grande alta observada aqui foi a Ambev, ó.
ela teve uma alta meteórica aqui dos anos 2010, 2009, né? 2008, pós crise do subprime, até 2018, ela subiu muito, pessoal, olha só, mais de 1.500%, né? Então, e depois ela veio devolvendo, teve só questão de recuperação, mas topos e fundos descendentes, tá vendo? E agora tá aqui nessa faixa aqui, de alta. Ela é a maior alta ainda fora Vale e BR Foods, né? Ela tá com uma alta de 1.033%, mas devolvendo. Petrobras também foi, uma empresa que fez, topo e fundo ascendente, né? Que era uma tendência de alta, tá vendo? E chegou aqui, nesse nível de alta aqui, perto dos 1.200% de alta, né? A gente tem que ver aqui que no período PT ela deu a grande devolvida, chegou aqui esse fundo do poço, de 2016, e depois começou uma recuperação com suas questões de pandemia e tudo, mas ela chegou aqui no patamar de 1.200% de alta, né? E agora, atualmente, nessa devolução que ela tá com 859% de alta, tá? Petrobras. A gente vê aqui, que o Ibov também está devolvendo, né? Mas está com 370% de alta. A gente vê aqui, com destaque, a JBS, que chegou aqui também, pessoal, numa alta bem considerável aqui, de em torno de 550%, e devolveu bem, Olha o tanto que ela devolveu aqui, Agora ela está aqui nesse patamar, né, de 271% de alta, tá? Mini índice está logo aqui abaixo do Ibov, né? Eles andam muito perto um do outro, não são iguais, mas andam muito perto. O dólar, alta de 205,87%, né? No período aí de 20 anos, tá bom, meus amigos? Petróleo, tá na casa de 170% de alta nos últimos 20 anos. Minério de ferro, 16% de alta. E quem está aqui embaixo é Marfrig, né, com menos 43%, né, pessoal? A gente vê que Marfrig, abriu capital aqui em 2007, tá vendo? E ela está abaixo do valor que ela abriu do IPO dela, Ela teve um período de andar um pouquinho acima, né, nessas patamares aqui, né? Mas a gente observa que ela não foi, né, essa coisa toda que muita gente fala aí, tá, pessoal? Infelizmente, Marfrig não foi uma empresa, ela sempre andou aqui na linha de baixo, negativa, inclusive do IPO dela. Ela deu uma recuperaçãozinha aqui depois da pandemia, Eu lembro que ela anunciou algumas carnes vegetais, né, essas coisas de soja e tudo, mas tá lá embaixo, né, meus amigos? 43% de queda, tá bom? Né? 43% de queda do valor de IPO dela, tá? Então é isso aí, meus amigos. Para a semana nós ficamos com essas análises, tá bom? Tão perto, não importa quão distante. Não poderia ser muito mais sincero. Para sempre confiando quem nós somos. Não, nada mais importa. Metallica, nothing else matters. É isso aí, meus amigos. Autoconfiança, tá bem? Com equilíbrio e tudo, mas olha, cada um de nós tem que dar o devido valor a nós mesmos, né? Então, confiem, tá bom? Confiem, com equilíbrio. Saibam o tamanho da sua perna e confiem no tamanho da sua perna que você sabe, com realidade, não com loucura, né? Mas confiem, tá? Tenham fé, né? A política propicia o exercício do poder de forma quase ilimitada. Poucos cargos permitem um exercício tão propício para a atuação dos psicopatas. Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado. É isso aí, meus amigos. A gente tem visto exemplos, né, de coisas que têm acontecido, às vezes inacreditáveis, né, surreais, né? É isso aí. Olho aberto, né, meus amigos? Se quiseres saber quem controla você, é só observar a quem não pode criticar. Voltaire. Isso liga um pouco com a frase passada, né? A gente está observando muita coisa alterando aí no nosso cotidiano.
Acredito que muita gente está medindo as palavras mais, o que comenta, como comenta e tudo na internet, né? Os tempos têm mudado, né? Infelizmente para pior, no meu ver, tá, meus amigos? Solidão. Crie um tempo você mesmo. Ao buscar a sabedoria e a clareza de sua própria mente, o silêncio é uma ferramenta útil. Assim como é impossível ver seu reflexo em águas turbulentas, o mesmo acontece com a alma. Ethan Hawke, O Código de um Cavaleiro. É isso aí, meus amigos. Procurem tirar por dia, tá? A gente sempre fala de meditação e tudo. Meditação é uma forma da gente conversar com nós mesmos. É um momento que a gente pode estar conosco mesmo, né? Nos observar nossa respiração, nosso organismo, nossa mente. Sair um pouco da coisa turbulenta, né? Da água turbulenta, no ponto que a gente não possa ver nosso próprio rosto. No ponto que a gente não possa ver nossa própria alma. E é importante, sim, por mais que temos pessoas e tudo, companheiros, companheiras, né? E tudo à nossa volta, a gente precisa, sim, de um momento para nós mesmos, tá? Procurem ter isso. Isso faz parte, né, da gente cuidar da principal peça do setup, que somos nós mesmos, tá bom? Meditação é uma coisa muito legal, tá bom, pessoal? Talvez eu faça até algum vídeo aqui a respeito disso. E talvez seria interessante, né? Todos nós fazemos pelo menos 5 minutos no começo do dia, quando acordar, que é um momento que está um tempo mais silencioso, e a hora de dormir também, só 5 minutos, né? Para começar, tá? Persistência é mais importante do que conhecimento, porque a habilidade pode ser desenvolvida, mas nada de bom acontece para aqueles que desistem. Mark Minervini. É isso aí, meus amigos. Água fura pedra. Tá? Água fura pedra, né? Só não consegue quem desiste, né? Muito obrigado a todos, meus amigos. Espero mais uma vez ter passado temas, questões, coisas para reflexão de todos de valor, tá bom? Que tragam evolução para todos nós, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, tá? Água fura pedra. Os